Eu tenho certeza que nessa altura do campeonato você já ouviu bastante sobre esse novo Papa, né? Você já deve ter ouvido bastante sobre a biografia dele, sobre os seus posicionamentos, suas visões políticas, teorias da conspiração a respeito dele. Mas curiosamente o que eu vou trazer aqui hoje, eu não vi em canto nenhum ainda. Não vi em canto nenhum da internet, seja ela escrita ou falada. Curiosamente, porque é algo, vocês vão ver, é algo muito curioso, muito instigante, muito intrigante, muito sinistro, envolvendo esse novo Papa. A despeito de ser também muito simples, tá? Muito simples. É uma coisa muito bobinha, muito simples de ser encontrada. Não estou sendo genial aqui, não. Até uma criança poderia encontrar isso aqui na Bíblia. Falando sério, até uma criança. Mas não vi ainda em canto nenhum. Resolvi dividir com vocês. Resolvi dividir com vocês. Eu acho que é minha obrigação, né? Eu tenho um canal sobre Bíblia. Sou um pré-milenista, dispensacionalista. Não poderia deixar de dividir isso com vocês. O que eu vou trazer aqui é um versículo das Escrituras, que descrevendo Satanás, descrevendo o diabo, contém o nome do novo Papa. É isso que eu vou trazer aqui. Um versículo da Bíblia que descreve Satanás, que nos fornece uma descrição do diabo e que contém encapsulado o nome do novo Papa. Mas já deixo claro, tá? Já quero adiantar que eu não estou dizendo que esse Papa será o anticristo. Não estou dizendo. Essa não é a intenção desse vídeo. O que eu quero é mostrar que as escrituras podem estar sugerindo de uma forma totalmente espiritual, tá? Eu não estou dizendo que o texto afirma isso. Não estou dizendo que o texto afirma isso de forma nenhuma, de forma nenhuma. Mas o que eu quero dizer é que pode haver aqui uma coincidência daquelas que a gente chama de cristocidência, sabe? Então pode haver uma cristocidência, uma mensagem espiritual por trás do texto que sugira uma relação desse Papa com o fim dos tempos. Eu tenho até alguns outros apontamentos para fazer. Vou deixar para um vídeo futuro. Eu tenho alguns outros apontamentos sobre ele, sobre esse Papa, que também sugerem uma relação dele com o fim dos tempos. Mas nesse vídeo aqui eu quero tratar desse versículo. Eu quero falar desse versículo que contém o nome dele ali, presente, vamos dizer assim, oculto, em meio a uma descrição do diabo. Ah, Leandro, mas você não acredita que o anticristo será um papa? Por que então que você está tirando o cavalinho da chuva? Não, eu acredito de fato, eu acredito que o anticristo será um papa. Isso é algo que eu tenho muito forte dentro de mim. Mas eu não ensino isso dogmaticamente. Eu não transmito isso como doutrina. Tá? Não transmito isso como doutrina. Respeito quem pense diferente, quem enxergue o anticristo como um presidente norte-americano, ou seja lá o que for. Mas eu creio de uma forma muito forte e tenho muitas evidências que indicam isso, que fortalecem o meu argumento, que o anticristo será um papa. Que o anticristo será um papa. Sim. Então como é que você está dizendo, Leandro, que esse papa que está aí não é um anticristo? Se você está apontando uma relação dele com o fim dos tempos. É porque, como pré-tribulacionista, eu não acredito que o Papa vigente no momento do arrebatamento será o mesmo Papa anticristo. Eu não acredito. Eu não acredito que o Papa do arrebatamento será o Papa que assumirá o governo mundial.
Eu acredito então que, havendo o arrebatamento, o Papa, o Papa do momento do arrebatamento, né, o Papa vigente, será removido. De alguma forma ele será removido. Ou será morto, ou renunciará, como Bento XVI fez, para que haja a ascensão do anticristo. É nisso que eu acredito. Por que eu acredito nisso? Rapidinho, tá? Rapidinho, porque eu preciso deixar muito claro que eu não estou dizendo que esse Papa será o anticristo, né? Então eu vou mostrar por que eu acredito nisso. 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 8, diz. 2 Tessalonicenses 2, de 6 a 8. E agora vós sabeis o que o detém, para que ele possa ser revelado em seu tempo. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente aquele que agora o impede o fará, até que seja removido do caminho. E então será revelado aquele iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito de sua boca e destruirá com o esplendor de sua vinda. Portanto, nós vemos aqui que existe algo que detém o anticristo. Algo que impede que ele seja revelado. Então, como pré-tribulacionista, eu creio que esse algo é a igreja. Eu acredito que esse algo é a igreja. Então, no momento em que a igreja é removida, ele é revelado. É o que nós lemos aqui. Aqui. E agora vós sabeis o que o detém, para que ele possa ser revelado. Para que ele possa ser revelado em seu tempo. Pois o mistério da iniquidade já opera, somente aquele que agora o impede, o fará, até que seja removido do caminho. Aquele que agora o impede, o fará, até que seja removido do caminho. Até que seja removido do caminho. E então será revelado aquele iníquo. E então ele aparecerá. Esse revelar, tá? Varia. Alguns entendem que esse revelar do iníquo, seja o revelar do seu real caráter. O seu real caráter. Então, nesse caso aqui, dentro dessa proposta, ele seria já uma figura pública, uma figura presente nos noticiários, né, já com alguma atuação no campo geopolítico, talvez. E portanto, após a remoção da igreja, ele viria a pôr as garrinhas para fora. E então ele revelaria o seu real caráter. Então esse seria o revelar na visão de muitos. Eu sou mais inclinado a crer que esse revelar seja um revelar literal. Literalmente ele vai aparecer publicamente somente depois que a igreja sair de cena. Então, ele vai sair de trás das cortinas. Ele vai sair dos bastidores. Ele vai se mostrar ao mundo. E eu acho que quem mais se encaixa nessa dinâmica é justamente uma figura papal. Porque todo papa é basicamente isso, né? A maioria deles. É sempre uma surpresa. Esse daí mesmo. Esse que acabou de ser eleito, ele não figurava em qualquer bolsa de apostas. Ninguém falava, ninguém citava. Somente pessoas dos bastidores católicos o conheciam. Nos bastidores ele era bem, de fato ele é bem renomado. Né? Ele já era bem conhecido. Mas publicamente, para o povão, para a grande mídia, você pega os vídeos de react que fizeram do momento do momento do anúncio, né? React de católicos, de gente assim bem informada sobre o tema, ou mesmo de apologetas também bem entendidos, né? Estudiosos da Igreja Católica e tudo mais. E você vai ver que todos eles ficaram perdidos na hora. Todos eles ficaram perdidos. Hã? Quem? Quem? Hã? Americano? Ele é americano? Ele é o quê? Americano? Ficaram perdidos. Todos ficaram perdidos. Por quê? Porque, de fato, ele veio, né, dos bastidores. Ninguém sabia.
Quem melhor se encaixa nessa dinâmica para ser o anticristo, portanto, é um papa. É um papa, porque dificilmente você vai ver em outros cargos, né, em outras esferas de atuação, alguém que já não apareça, que já não esteja em evidência. Mas o Papa não. O Papa, ao contrário, sempre tem um mistério. Quem será? Quem será? E não só isso, existe de fato uma revelação pública. Né? Literalmente o Papa é uma figura que se revela publicamente. Ele não vai aparecendo assim aos poucos, né? Não, de fato, existe um momento, um dia marcado onde ele se revela publicamente. Ele sai na sacada. Ele sai na sacada e se apresenta ao povo. Literalmente. Então, por tudo isso e muito mais, eu creio que quem se encaixa melhor dentro dessa dinâmica aqui, claro, num olhar literal, né, num olhar mais literal sobre o texto, é um pontífice romano. É um pontífice de Roma. Então, bom, ficou claro, né? Ficou claro. Não estou dizendo que esse Papa aí é um anticristo. Não estou dizendo, eu não poderia estar dizendo isso. Por quê? Porque eu não acredito que o Papa do arrebatamento, a igreja ainda está aqui na terra, está aqui, né? A igreja ainda está aqui na terra. Então, eu não posso crer que o Papa que está aí seja um anticristo, porque eu acredito que somente quando a igreja for removida, o anticristo se revelará ao mundo. Literalmente. Ponto. Mas, sem dúvida, ele pode ter uma relação com o fim dos tempos. Sim, ele pode ter algum tipo de relação com o fim dos tempos. Ele pode ser simplesmente um sinal. Ele pode ser simplesmente uma sinalização de que o fim dos tempos está próximo, de que a volta do Senhor Jesus está próxima. Isso sim. E eu acredito que esse versículo que eu vou mostrar aqui e alguns outros apontamentos que eu tenho a fazer ainda num vídeo posterior parecem indicar, parecem sugerir isso daí. Então, bom, vamos lá. 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Versículo conhecidíssimo. Conhecidíssimo até porque não é crente. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Esse é o texto. Já viu o nome dele aí? Já viu o nome dele? Leandro, eu tô vendo aqui. Leão, né? Leão. Realmente. Leão. Tá, mas cadê o número? Você não viu o número ainda? Tem certeza que você ainda não viu o número? Olha para a referência. Olha a referência. 1 Pedro 5,8. 1, 5, 8. É só somar. Soma 1 mais 5 mais 8. Você tem o 14. Você tem o 14. Então você tem, contido aqui, você tem leão e você tem o 14 da referência. Num versículo que fala sobre o diabo. Como eu disse, é muito simples, é uma coisa muito bobinha, né? Até uma criança poderia encontrar. Eu acho que até é uma questão também de falta de fé, né? As pessoas andam muito céticas, mesmo o meio cristão moderno, muito cético, muito atingido pela crítica textual, e aí tem dificuldade de lidar com esse tipo de coisa, né? Ah, mas os originais não tinham capítulos e versículos, isso é uma invenção do homem, é uma invenção do homem. Por que eles dizem isso? Porque eles não acreditam que Deus seja onisciente e que, portanto, possa preparar, possa projetar a preservação da sua palavra diante do que ele sabe que vai vir.
Eles não acreditam nisso. Mas eu acredito. Eu acredito que Deus sabia. Que Deus sabia que de tudo. Lógico, Deus sabe de todas as coisas. E Ele, como sabedor de todas as coisas, fez com que a sua palavra chegasse aos nossos dias com capítulos e versículos. Simples assim. Dividida em capítulos e versículos. E eles falam isso como se tivesse sido uma invenção criada ontem, né? Eles falam como se tivesse sido assim. Não, isso daí apareceu semana passada. Apareceu semana passada. A Bíblia da minha mãe não tinha capítulos e versículos. E não. Já estamos há séculos, né? Já estamos há séculos. Há séculos. Desde a Reforma, basicamente, qualquer crente no mundo que toque numa Bíblia impressa, né? Numa Bíblia popular, ele vai lidar com capítulos e versículos. Ele vai encontrar um texto dividido em capítulos e versículos. Então, pode ser só coincidência? Pode ser coincidência, perfeitamente. Agora, dizer que só pode ser coincidência porque capítulos e versículos não significam nada para Deus, porque capítulos e versículos não estavam nos originais, é um pouco de presunção. Eu acho um pouco de presunção. E descrença, incredulidade. Incredulidade, porque não, a pessoa que diz isso não acredita na onisciência de Deus. Não acredita que Deus possa trabalhar em cima do futuro. Trabalhar com base no que ele sabe que vai acontecer. É por isso que não acreditam na Bíblia King James, por exemplo. Né? Por isso que não acreditam na King James. Então temos aqui o nome do Papa, Leão XIV. 1 Pedro 5,8. Um versículo que fala sobre o diabo. A mim surpreendeu. A mim causou um certo arrepio. Eu não sei vocês. A mim causou um certo arrepio. Então, assim, pode ser que ele tenha escolhido propositalmente, né? Pode ser que ele tenha escolhido propositalmente para casar com isso daqui, porque eu creio que a Igreja Católica é uma instituição satânica, que os bastidores católicos são satânicos. Eu acredito que o Papa é uma figura satânica. Então, para mim faria muito sentido ele escolher um nome que combine com esse versículo, que case com esse versículo. Eu não sei se você sabe, né? Muita gente não sabe, é normal, tudo bem. Mas todo mundo que assume o pontificado romano escolhe o seu nome de Papa. Todos eles escolhem o seu nome de Papa. Então, isso não é sorteado. Isso não é um sorteio. Isso não é uma ordem pré-estabelecida. Eles escolhem. E ele escolheu o Leão XIV. Ah, Leandro, mas é porque já houve 13 outros leões antes dele. Então por isso que ele tinha que ser o 14. Tá, mas ele podia ser qualquer outro. Ele podia ser Francisco II. Ele não foi posto como a pessoa responsável pelos bispos católicos de todo o mundo, pelo Francisco I, né? Ele não foi escolhido a dedo pelo Francisco I para ser a pessoa responsável pelos bispos católicos de todo o mundo. Então ele poderia ser o Francisco II. Ele se identifica com o Francisco I em várias pautas. Em várias pautas. O ambientalismo, por exemplo. Então ele poderia ser Francisco II. Ele poderia ser João Paulo III. Muitos católicos estão apontando que ele sempre faz uma referência a Bento XVI, por exemplo. Que ele está sempre fazendo uma referência a Bento XVI, em alguma coisa. Então ele poderia ser o Bento XVII também. Mas ele escolheu Leão XIV. Leão XIV.
Sendo que a tradição dos leões, é isso que muita gente não está entendendo, a tradição dos leões é uma tradição conservadora. Os papas conhecidos como Leão, né, costumam ser conservadores, papas conservadores. O Leão XIII, por exemplo, foi um papa que combateu a maçonaria. Um papa que combateu a maçonaria. Mas esse papa, notoriamente, publicamente, né, isso daí, todo mundo sabe disso, ele é de esquerda. Ele é uma pessoa de esquerda. Ele já declarou publicamente, já escreveu, já fez muitas manifestações a favor de pautas de esquerda. Então o que ele está fazendo com esse nome Leão? Se tradicionalmente Leão é um nome ligado ao conservadorismo católico. Né? Não encaixa, não encaixa. Mas a gente tem aqui o Leão XIV em 1 Pedro 5,8, falando do diabo. Falando do diabo. Porque esse aqui não é um leão genuíno, não é um leão verdadeiro como esse daqui, o leão da tribo de Judá. Esse daqui é o leão da tribo de Judá. Tá? A bandeira do Brasil para mim só serve assim, com o leão da tribo de Judá. O patriotismo que eu defendo, o nacionalismo que eu defendo, não é um nacionalismo secular. Não é um patriotismo puramente mundano, secular. Não. Materialista. Não, de forma alguma. O patriotismo que eu defendo é isso aqui, ó. É o meu país, mas acima dele o reino de Deus. Entendendo que acima disso existe algo, o reino de Deus. Então esse daqui é o leão da tribo de Judá. E esse leão que nós vemos aqui é um imitador. Não é um leão de verdade, é um imitador. Satanás nas escrituras está o tempo inteiro imitando Deus, tentando imitar a Deus. Então ele sempre oferece cópias deformadas, cópias distorcidas das coisas de Deus. Sempre. É como um inimigo do Superman. O Superman tem um inimigo chamado Bizarro. E como que é o Bizarro? O Bizarro é exatamente um Superman, só que grotesco. É um Superman grotesco, monstruoso. Ele tem a roupa do Superman, mas é tudo grotesco. É um monstro. É o Bizarro. Uma cópia distorcida, deformada do Superman. Satanás age dessa forma nas Escrituras. E aqui nós temos ele tentando imitar o leão da tribo de Judá. Como que ele faz isso? Anda em redor como o leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Buscando a quem possa devorar. Então, ele busca devorar almas. Ele busca devorar almas. Anda em derredor como o leão que ruge. Perceba, como o leão, como o leão que ruge, tipo um leão, semelhante a um leão, parecido com um leão. Então, como o leão que ruge. Está tentando imitar. E a forma dele tentar imitar é essa, buscando devorar almas. Então, era isso que eu tinha para dividir com vocês. Eu espero que tenha sido uma surpresa para vocês, tanto quanto foi para mim.